Caras amigas, caros amigos, estou de volta. Eu sou o Rafael e já fiz uma apresentação neste webinário que foi sobre a exportação de gado vivo no Brasil e a regra constitucional de vedação da crueldade contra os animais. E hoje venho tratar de outro assunto relevante, que é a contribuição do espiritismo ou doutrina espírita para a libertação animal. Eu não sei se você sabia, mas o espiritismo também tem muito a contribuir para o fim da coisificação dos animais. E é sobre isso que trataremos aqui hoje. Gostaria de dizer que foi a doutrina espírita, a vivência no movimento espírita, a leitura das obras espíritas que me conduziu ao veganismo e também a me aperfeiçoar no direito animal e contribuir de alguma maneira para o fim da exploração animal. Não vou falar aqui sobre o que é o espiritismo hoje. Essa exposição não é para dar uma aula de espiritismo. Quem tiver interesse pode acessar em outros canais. Eu vou tratar especificamente do que disse o espiritismo sobre essa questão animal e ambiental. E vou falar aqui segundo um estudo que temos realizado num grupo que fundei junto com amigos e amigas de diversas regiões, que é o MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Nosso site é muito fácil, para quem quiser conhecer, anota aí, eticaanimalespírita.org. E um trabalho bacana que fizemos lá é o seguinte: compilamos em um único documento tudo o que conseguimos encontrar até o momento na vasta literatura espírita sobre a questão animal e ambiental. E destacamos nesse documento, que chamamos Catálogo de Referências Bibliográficas da Ética Animal Espírita, falas muito enfáticas dos espíritos sobre o que temos feito com os animais e a natureza, sobre esses desmandos, enfim, nos pedindo a preservação do meio ambiente e um respeito à dignidade dos animais não humanos. Então, quero trazer para vocês algumas dessas mensagens para que percebam que o movimento espírita é um grupo de espiritualidade que também pode contribuir e tem contribuído com a descoisificação dos nossos irmãos animais. Bom, dando início aqui à nossa conversa, gostaria primeiramente de dizer que o Espiritismo entende que a caminhada do ser espiritual na Terra, ou seja, a jornada evolutiva dos espíritos aqui na Terra, se dá passando por diversas fases, desde a fase mineral até a fase vegetal, depois até a fase animal não humana, fase animal humana, rumo à angelitude, rumo à perfeição. Resumidamente, é assim que se dá. E em cada fase dessa, o espírito vai desenvolvendo atributos, capacidades, desabrochando potencialidades. Portanto, são degraus, são fases. E o animal, na fase não humana, está ali, já com desenvolvimento de capacidades, atributos, potências, e desenvolvendo outras, para então chegar à fase de humanidade e seguir depois a sua jornada para adiante, evoluindo rumo à angelitude. Portanto, essa compreensão da evolução anímica, segundo o Espiritismo, nos demonstra que os animais não humanos são os nossos irmãos menores. Assim dizem os espíritos. São como se fossem as crianças espirituais da Terra. Portanto, os irmãos mais velhos dessas criaturas, que são aqueles da espécie humana, nós temos o dever de cuidar, de permitir vida em abundância para estes seres. Então é essa, em resumo, a evolução anímica para o Espiritismo. E falando mais especificamente da fase animal não humana, o Espiritismo ele nasce organizadamente, codificadamente, em 1857,
com a publicação de O Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec. E desde esse livro, ou seja, há mais de 150 anos, o Espiritismo já diz que os animais sentem, pensam, têm inteligência, têm sua linguagem, reencarnam, desencarnam, ou seja, são seres sencientes, como diz a ciência. Portanto, não são coisas, são animais, almas em evolução, rumo à fase humana e rumo à angelitude. Então, são seres sensíveis, que sentem dor, que sofrem, que têm medo, têm aflição e capacidade também de se alegrar, enfim, de desejar que a sua dor acabe. Essa é uma informação muito importante. E a relação nossa com os animais é muito tratada também na doutrina espírita, na sua literatura mais clássica, aquela mais respeitada pelo movimento espírita. Trazendo aqui algumas falas de espíritos diversos sobre essa questão, a primeira delas, mais simples, que eu considero, é a do espírito André Luiz, que através da psicografia de Chico Xavier, disse o seguinte: o respeito à criação constitui um simples dever, ou seja, é um dever moral, ético, básico da criatura humana, segundo o Espiritismo, o respeito a todas as formas de vida. É um dever básico. E seguindo, trazendo aqui outro espírito para essa conversa, no caso agora o espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, psicografado também por Chico Xavier, ele disse o seguinte, um ensinamento muito importante, que se não protegemos nem educamos aqueles que Deus nos confiou, ou seja, os animais confiados por Deus, como exigir o amparo de espíritos superiores, benevolentes e sábios? É um questionamento, uma pergunta interessante que faz pensar no seguinte: é uma prática espírita orar a Deus, orar aos espíritos superiores, pedindo orientação, força, proteção. Então, esses espíritos dizem para a gente que é da lei que, se pedimos auxílio aos mais evoluídos e eles nos auxiliam, tem esse dever de nos auxiliar, é dever também da criatura humana auxiliar os animais não humanos, que estão com uma idade evolutiva menor do que a do ser humano. Ou seja, são seus irmãos menores, como dizem vários espíritos. Então não tem lógica pedir auxílio aos espíritos superiores e estender as mãos aos espíritos inferiores em idade evolutiva para agredi-los, como temos feito enquanto sociedade. Portanto, é da lei que o maior ajude o menor. E seguindo nessa conversa, agora vamos trazer outro espírito, que é o espírito Emmanuel, que foi o orientador de Chico Xavier. Também psicografou diversas obras através de Chico Xavier. Em determinada obra ele diz o seguinte, que nós, seres humanos, recebemos como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Vejam que interessante, é uma obrigação sagrada, é um dever sagrado de amparar. E ele fala aqui a todos os animais, num princípio de universalidade. Todos os animais devem ser amparados pelos seres humanos. E ele fala que é um dever sagrado. E eu recordo aqui que o artigo 225 da Constituição Federal impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futura geração. Então é um dever constitucional e para o Espiritismo é um dever sagrado esse zelo, esse cuidado, essa defesa e preservação. E o Espírito Emmanuel, em outro livro, ele vai dizer uma coisa interessante, que é a seguinte: estendei aos animais
a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Vejam que interessante. Para os espíritos, para a doutrina espírita, a caridade, a benemerência, a solidariedade não é apenas um ato de caridade para com os animais. Isso também faz parte da evolução humana, ou seja, incluir os animais nas nossas considerações morais, éticas, no nosso círculo de sensibilidade, de moralidade, não é um mero ato de caridade para o Espiritismo. É um dever, é um sagrado dever. E é o que vai permitir que os seres humanos despertem as suas capacidades, as suas potencialidades, se humanizem realmente. Como diz ele, se compreenderá mais profundamente os segredos da evolução e os doces mistérios da vida. Ou seja, desperta. É inerente à evolução humana essa solidariedade, esse senso de uma família universal, incluído aí os animais não humanos e toda a natureza. Então isso aqui é bem interessante porque destaca que não é um mero ato de caridade, é de justiça e também de desabrochar as potencialidades humanas. Um outro espírito, chamado Joana de Ângeles, psicografou diversas obras pelo médium Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: o indivíduo que se apiada do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Para o Espiritismo, o objetivo dos seres espirituais é se iluminar, é evoluir, é rumar à perfeição. Então ela diz que o próximo, segundo o Espiritismo, é o vegetal, é o animal, é o humano. Portanto, o animal também é o próximo. Interpretando aqui o ensinamento de Jesus, que para o Espiritismo é o governador espiritual da Terra, que cuida da evolução de todas as criaturas desse planeta, quando ele ensinou o amor ao próximo, o amor aos inimigos, o amor ao próximo aqui é interpretado pela Joana como sendo esse próximo o animal não humano também, os vegetais também, não só os seres humanos. Então, essa vivência de amor para estes seres facilmente ajuda a iluminar o ser humano, ou seja, a evoluir. E ela diz ainda que isso é resultante do processo da evolução moral. Ou seja, para o Espiritismo, a ética animal e ambiental, inclusiva aos animais e aos ecossistemas, é também um pleito. É também um pleito. Essa mensagem do Espírito Joana está no livro chamado Encontro com a Paz e a Saúde. E Joana, ela tem falas muito contundentes sobre os desmandos dos seres humanos com a natureza e com os animais. Em determinado livro chamado Garimpo de Amor, que é um livro de 2003, ela diz o seguinte: quem se compraz no enriquecimento enquanto atenta contra a natureza, não se ama nem a ninguém ama. Os onzenários, os déspotas, os devastadores da flora e destruidores da fauna perderam a direção da vida e emaranharam-se no aranzel da desmedida ambição, autodestruindo-se sempre que investem contra as manifestações sencientes que existem. Antes mesmo da declaração de Cambridge da senciência, da consciência dos animais, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles falava da senciência. Então, olha só, esse modo de agir, devastando a flora e destruindo a fauna, ela diz, perdeu-se a direção da vida agindo assim. Então é preciso retomar a direção da vida.
vivenciando uma ética animal e ambiental inclusiva a estes seres, reconhecendo a dignidade dos animais e trabalhando engajado para a libertação da exploração destes seres e também do meio ambiente. São muitos os trechos, como eu falei para vocês, nós compilamos mais de 180 trechos em mais de 100 obras espíritas clássicas. Está lá no site do MOVE para vocês acessarem. Em outro livro, o benfeitor Emmanuel vai dizer também o seguinte: colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores, os animais. Olha aí, colabora no fim da crueldade. Artigo 225, capítulo 1º, inciso 7, lá da Constituição Federal, tem a regra de vedação da crueldade contra os animais. E aqui Emmanuel pede, colabora na extinção dessa crueldade. Um outro espírito chamado Alexandre, para vocês verem que são mensagens muito contundentes. De novo, Alexandre, ele diz o seguinte: a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos, carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Ele, num diálogo aqui com o espírito André Luiz, nesse livro, ele fala para André Luiz, a pretexto de buscar a tão falada proteína, ou seja, uma desculpa, exterminava-se frangos, carneiros, diversos animais. E hoje a ciência já atestou que temos no reino vegetal, plant-based, todos os nutrientes que necessitamos à nossa subsistência, podendo suplementar aí a B12 para que tenhamos saúde, enfim, para que possamos sustentar as nossas condições físicas e intelectuais. Uma outra fala interessante, turma, essa daqui é da década de 60, num livro chamado Conduta Espírita, do espírito André Luiz, também psicografado pelo médium Chico Xavier. E vejam o que ele vai dizer, agora vai falar de pesquisas laboratoriais. O livro se chama Conduta Espírita e diz André Luiz: esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais. Veja que interessante, década de 60, já denunciando, já condenando essas pesquisas laboratoriais com animais. São muitas as frases, vou ler mais umas 2 ou 3 para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Tem uma outra aqui do espírito Aniceto, também psicografado pelo médium Chico Xavier, em uma obra onde ele dialoga com o espírito André Luiz. E olha o que ele diz sobre a alimentação. Os homens estão absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Seja um débito com a natureza, essa devastação dos animais e do meio ambiente para consumo. Como se sabe, são mais ou menos 70 bilhões de vidas animais terrestres ceifadas anualmente. E somos em torno de 7 bilhões de seres humanos, e mesmo assim, com esse tipo de hábito, não resolvemos o problema da fome no planeta. Então é uma lógica com custo ambiental, animal e humano lastimáveis. Enfim, que o Espiritismo está do lado daqueles que pleiteiam um valor intrínseco dos animais e da natureza, que pleiteiam a inclusão dos animais e ecossistemas na esfera da moralidade humana, e não está do lado daqueles que instrumentalizam as vidas, que excluem os animais e ecossistemas da esfera da moralidade.
pleiteia uma ética animal, pleiteia uma ética ambiental e faz isso de maneira muito pontual. Eu gostaria até de mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se algumas tradições disseram que a natureza fez os animais para servirem aos seres humanos, Allan Kardec, lá no século XIX, no livro A Gênese, diz o seguinte: foi o orgulho que fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. Vejam, não foi Deus, foi o orgulho humano que criou essa ideia. Então, para o Espiritismo não é assim. Bom, caminhando aqui para o final, como se fosse uma resposta a René Descartes, que criou aquela teoria do animal-máquina, que os animais são máquinas, autômatos, enfim, agem como um relógio, né? O Espiritismo, lá no século XIX, na questão 595 do Livro dos Espíritos, disse o seguinte, que os animais não são simples máquinas, como supondes, e desenvolve-se, então, os atributos, as sensibilidades dos animais. Então, não são coisas, não são máquinas para o Espiritismo. Eu estou trazendo para vocês as informações da doutrina espírita em si, dos espíritos mais respeitados da literatura espírita. Claro que a vivência do movimento espírita, dos adeptos e comunicadores do espiritismo, não estão ainda alinhadas à doutrina espírita. Então há uma diferença aqui que é importante ressaltar, da doutrina espírita em si com o movimento espírita. Ok? Isso é importante destacar. Bom, caminhando para o fim agora realmente, então há uma ética ambiental e animal espírita. Os espíritos falaram de vegetarianismo, falaram de veganismo, com outras palavras, falaram até mesmo que processos como o vampirismo e a obsessão, resumidamente, que são influências nocivas de um espírito sobre o outro, que isso tem um facilitador no consumo de animais. Ou seja, quando consumimos animais, para quem ainda consome, eu não consumo mais, como que densificamos a nossa energia, a energia de sofrimento, de medo que esses animais passam são absorvidas pelo ser que os consome. E isso facilita a ação negativa de outros espíritos sobre nós. Portanto, recomenda-se o vegetarianismo, o veganismo, claro que em prol dos animais em primeiro lugar, mas também em alerta a essa predisposição facilitada pelo consumo de animais, que pode ocorrer daí vampirismo, obsessão. É um ponto interessante também, porque os centros espíritas, com a sua terapêutica, auxiliam as pessoas a tratar essas questões de obsessão e vampirismo que podem gerar doenças e complicações bem graves. Enfim, no MOVE criamos um conceito de ética animal espírita. Gostaria de dividir com vocês para a gente encerrar essa conversa. Entendemos que ética animal e ambiental espírita é aquela conduta moral que inclui no esforço de vivenciar a lei de Deus não somente o bem dos seres humanos, mas também dos não-humanos e de toda a natureza. Resumidamente, é esse o conceito, dialogando aí com a ética animal e ambiental, que critica a ética tradicional, que coisifica os animais. E para fechar realmente, com uma questão interessantíssima, pela sua antiguidade e também pela sua clareza, é a questão trazida pelo Espírito Emmanuel no livro O Consolador. Essa obra foi editada pela Federação Espírita Brasileira em 1941, ou seja, estamos há quase 80 anos dessa obra. E é feita uma pergunta ao Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. É a questão 129. Perguntou-se assim:
É um erro alimentar-se o homem com a carne dos animais? Respondeu Emmanuel. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, as proteínas, por exemplo, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal. Olha aí, Emmanuel atestando em 1941 o vegetarianismo puro, estrito, essa dieta que exclui todos os tipos de animais. E ele conclui: sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos. Então é aqui o Espiritismo, lá em 1941, atestando a desnecessidade do consumo de animais. Então fica aqui a minha contribuição, demonstrando que o Espiritismo pode contribuir muito para que deixemos para trás hábitos nocivos à natureza e também nos engajemos na vivência de uma ética inclusiva aos animais e ao meio ambiente. E para finalizar, com uma frase da Joana de Ângeles, esse espírito, ela diz o seguinte: ama pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Aqui ela está interpretando o maior mandamento, que segundo o cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Portanto, plantas, animais, homens, amá-los é amar a Deus. Perturbá-los é não amar a Deus, é não amar o próximo. Enfim, agradeço demais a oportunidade e um grande abraço fraterno a todas e todas.